Seja bem-vindo, eu sou Paulo Ferreira, o seu professor de Excel, e hoje eu vou te ensinar como utilizar a função soma dentro do Excel, a fim de agilizar os seus processos, as suas somas dentro das suas planilhas. Essa aula eu vou dividir em duas partes. A primeira eu vou te explicar como funciona a função, e depois eu vou te explicar como utilizar, quando não utilizar e as formas de se utilizar ela. Primeiro, nós temos aqui uma pequena tabela com as informações de alimentação, energia, financiamento e internet. Digamos que eu queira somar esses custos. Em um cenário comum, nós vamos usar a calculadora. Você pega ali sua calculadora manual ou do próprio computador e você vem 500 mais 300 mais 1.500 mais 125 e temos um total de 2.425. E aí, se algum desses valores aqui muda, você tem que somar tudo novamente. A ideia de usar a função soma no Excel é que ela vai fazer uma soma automática para a gente. As funções no Excel, elas são muito intuitivas, então se você tem uma função chamada soma, obviamente, ela só vai fazer somas. Então fica fácil de você entender. E a função média, o que é que ela faz? Ela calcula a média. Nós vamos aqui ver a função soma. Primeiro, vamos entender a estrutura dela. É muito simples. Igual, toda função no Excel inicia com igual, soma e abre o parênteses. Depois que você abre o parênteses, você vai selecionar as células que você quer somar. Então, de início, seleciona alimentação. Beleza, mas eu quero somar também financiamento. Como que eu faço? Ponto e vírgula. E clico em financiamento. Eu quero somar também a energia. Ponto e vírgula. Clico na energia. Sempre em cima dos valores. Ponto e vírgula. Internet. E pressiono Enter. E aqui ele calculou a soma de todos esses valores. Essa é uma das formas de fazermos. Você seleciona uma célula, ponto e vírgula, seleciona outra, ponto e vírgula. Porém, existe uma forma mais prática de se fazer quando você tem uma coluna ou um intervalo muito grande de células para somar. Você vem igual, soma, abre parênteses. Você seleciona a primeira, ponto e vírgula, e você seleciona a última. Então, quando você seleciona a primeira e seleciona a última, o Excel ele vai selecionar todos os valores que estão entre essas duas, como a gente viu aqui. Vou deletar e fazer novamente. Igual, soma, abro parênteses, seleciono a primeira, dois pontos, não é ponto e vírgula, é dois pontos, e seleciono a última. E ele vai selecionar todo o intervalo para mim. Pressiono Enter, está aqui o nosso resultado. Outra forma também de se fazer é igual soma. Eu vou clicar no primeiro valor, segurar o clique e arrastar até o último valor. E pressionar Enter. E aqui o Excel selecionou todas as células. Eu cliquei e arrastei até o final, até o valor que eu queria. Pressiono Enter, ele realizou a soma para mim. Por que nós utilizamos a função soma? Vou dar um exemplo aqui de como não fazer. Igual. Já vi isso acontecer. Não estou inventando esse cenário aqui. A pessoa vem igual, aí digita 500 mais 300 mais 1.500 mais 125. Pressiona Enter e tem o resultado. Tem um resultado assim como a gente tem os resultados das outras formas que fizemos. Porém, se um desses valores mudar, digamos que a energia não é mais 300, é 500. Perceba que todos os que estão utilizando a função soma atualizaram. O que nós digitamos o valor não atualizou. Fazer dessa forma e fazer na calculadora é exatamente o mesmo trabalho. Então evitem, não façam dessa forma. Utilizem a função soma. Vamos inserir agora o resultado aqui embaixo. Vou digitar total. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês interessante. Igual soma, abro parênteses, vou clicar e arrastar, selecionar todas. Se quando você estiver fazendo a função, aparecer essa legenda da função em cima do que você está digitando e você não conseguir ver o que você está fazendo, põe o ponteiro do seu mouse em cima, de preferência em um dos cantos, até o mouse se tornar essa seta de 4 pontas, clica, arrasta e puxa para baixo, que ele vai sair. Pois bem, temos aqui, lembrando que ponto e vírgula, ele seleciona uma por uma, então seleciona a D3 e a D6. Dois pontos, ele seleciona o intervalo entre as duas.
seleciona da D3 até a D6. Perfeito. Pressionei Enter, está aqui o meu resultado. Porém, tem uma forma, digamos que automática do Excel fazer essas somas para a gente. Porque se a função soma já facilitou, o Excel ainda achou uma forma de facilitar mais ainda. E um exemplo que eu quero dar para vocês é que se vocês selecionarem uma célula vazia, como aqui, ó, a gente está selecionando até a D6, eu vou colocar até a D7. A D7 não tem nada. A D7 é essa aqui. Mas quando um valor for inserido nela, automaticamente ele vai fazer a soma. Por quê? Porque ela está selecionada. Não tem nada inserido nela, mas eu já inseri ela na fórmula. Então, se vocês tiverem uma planilha que é para alguém preencher, não tem problema vocês selecionarem uma célula vazia, se posteriormente for inserido algum valor nela. Dá Ctrl Z. Nossa função está ok, da D3 até a D6. E o que já era fácil, o Excel facilitou mais ainda. Vou apagar o meu total, apagar a minha função. E eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o intervalo. Não fiz nenhuma função, não fiz fórmula, não fiz nada. Apenas selecionei os valores. Eu venho aqui no menu Página Inicial. E nós temos aqui a parte de edição. Nós temos um botão aqui chamado Soma. É um botão que ele vem com algumas funções pré-programadas. E aqui no caso nós estamos com a função Soma selecionada, que é a primeira opção. Então você vem e clica em Soma. Então automaticamente o Excel vai pegar todos os valores que você selecionou e abaixo deles o Excel vai fazer uma função Soma com os valores que você selecionou. Vamos novamente. Seleciono esse intervalo e venho e clico aqui em Soma. Cliquei, pronto. O Excel digitou a função com os dados que eu tinha selecionado. Então você pode selecionar e clicar aqui no botão. Você também pode fazer a função. O Excel apenas facilitou o que já era fácil. Novamente, vou apagar o resultado. Selecionar, clicar em Soma. E o Excel vai colocar o meu resultado aqui abaixo. Lembrando que o Excel ele verifica quais são os valores. Estavam selecionados da D3 até a D6. Ele identificou que na D7 estava vazio. E na D7 ele coloca esse resultado. Ele sempre vai colocar o resultado no final, abaixo da seleção que você fez. E assim você consegue fazer todas as suas somas dentro do Excel. Só mostrando a diferença de tudo que a gente já fez. As formas de fazer essa função. Nós temos aqui, usando o ponto e vírgula, selecionando os valores individualmente. Nós temos aqui a soma. Nós utilizamos a função soma, como deve ser feita, selecionando todo o intervalo. Temos aqui a forma errada de se fazer isso. E lembrando que o que era fácil, o Excel tornou mais fácil ainda, utilizando o botão de soma. Beleza? Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, não esquece de me seguir nas redes sociais e até a próxima aula.